Salve Maria, toda pura, toda santa, toda virgem imaculada sobre a sua vida. Simples. São Paulo, ele nos alerta em Gálatas, olha só, aos Gálatas 1:7. Olha só. De fato, não há dois evangelhos. Então, se não há dois evangelhos, então tem o falso evangelho. Então tem a falsa pregação. Então tem os falsos doutores, os falsos apologetas, os falsos historiadores e etc, etc. Então, é simples. E Paulo fala, de fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Então, é simples entender isso. Qual evangelho Paulo está falando que é o verdadeiro evangelho? Que vem do magistério. Irão surgir pessoas que irão proclamar, pregar, anunciar outro evangelho diferente. Qual evangelho? 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Simples, entender isso. É simples. Qual é outro evangelho? Vou apresentar aqui, ó, as mentiras e as falsas adulterações dos falsos doutores. Olha só, aqui é a continuação do vídeo do Lucas Manzoli. Lucas Manzoli, ele nega, tenta usar Origens, Eusébio de Cesareia, negando que São Pedro esteve em Roma. Ele chegou ali no finalzinho de sua vida. Cara, São Pedro ficou 25 anos ali em Roma, como diz os pais da igreja. Como já mostrei no outro vídeo. Santo Irineu de Leão já deixa bem claro. Os dois gloriosos apóstolos que fundaram e organizaram a igreja mais importantíssima. Romanos 8 diz que será proclamada essa fé mundialmente. A fé que está ali a sede em 1 Pedro 5,3. A igreja é escolhida. E Santo Inácio de Antioquia escreve 7 cartas e uma enaltece a igreja, que preside na caridade, etc, etc, etc. E ainda ele morreu em Roma, seu martírio ali, de acordo com os dois maiores colunas da igreja. Inegável, inegável. Vamos lá, né? No final da carta, último capítulo 16, ele vai saudar nominalmente 27 pessoas em Roma. Você pensa, Pedro não apenas é o chefe da igreja de Roma, como o Papa é o chefe da igreja inteira. Então ele, obviamente... São Bernardino, que é um doutor da igreja, ele faz esse estudo porque São Paulo não menciona São Pedro nas suas cartas, porque a igreja está sendo perseguida. É porque ele não menciona, porque ele não quer demonstrar aonde está o seu líder, por causa da perseguição. Se São Paulo escreve sua carta em um herege perseguidor da igreja que quer destruir os apóstolos, martirizar os apóstolos, lê essa carta e iria saber o paradelo de São Pedro, onde está o líder dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos. Por isso que São Paulo não menciona São Pedro nas suas cartas, por causa dessa incoerência e desse respaldo em proteger o seu pastor universal, como diz São Bernardino. Roberto, doutor da igreja, olha só. Por isso que as cartas paulinas não mencionam São Pedro. Olha só. Eu fiz um estudo sobre isso aqui também, já tem no meu rascunho, mas é simples, ó. Ó. Porque São Paulo não menciona São Pedro nas suas cartas. Visão do São Bernardino. Acho que é Roberto, meu xará. Olha só. A questão central que os protestantes não querem chupar essa manga. Eu sou pregador. Eu não sou apologeta. Eu
estudo, muita apologética decente, mas o meu carisma é pregar em cima das heresias, como diz o martelo dos hereges, né? Simples, pô. Servo Roberto, martelo dos hereges. Porque o foco é esse, cara. Ó, a questão central envolve a interpretação das escrituras e o contexto das missões apostólicas, diferente do que a pergunta sugere. São Paulo menciona São Pedro em suas cartas em momento específico e crucial, embora existam omissões notáveis, como na Epístola aos Romanos, que gera debates teológicos. Quanto à visão de São Bernardino, olha só, cara. Ó quem estou citando. Referindo-se provavelmente a São Bernardino de Siena, as perspectivas tradicionais sobre o relacionamento entre os dois apóstolos foca nos seguintes pontos. São Paulo menciona Pedro em suas cartas? Sim. Paulo menciona Pedro, frequentemente chamado de Cefa, Gálatas 2, 9. É só uma evidência que prova convincente que São Paulo está citando seu pastor, para ser reconhecida a graça, Gálatas 2, 9. Aqui já cai por terra essa mentira de Lucas Gonzoli, certo? Em várias oposições importantes, ó. Gálatas 1, 2, ó. Paulo descreve em sua vista a Pedro em Jerusalém, e mais tarde o famoso confronto em Antioquia, onde Paulo repreende publicamente por causa da prática da circuncisão e da separação de cristãos gentios, né? 1 Coríntios ali, ó. Paulo cita Cefas como uma das figuras, 1 Coríntios 15, né? Figuras em torno das quais a facção e das igrejas se dividam. 1 Coríntios 1,12, ó. Olha só, outra evidência, 1 Coríntios 1,12, ó. Em Gálatas 1,9, em 1 Coríntios 12, confirma que Pedro foi uma das testemunhas das ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, ó. 3 citações, ó. Em Gálatas 1,9, 2,9, em 1 Coríntios 1,12 e 1 Coríntios 15, 5. Me apareceu a primeira Cefa, depois há mais de 500 irmãos, e por último apareceu por mim, e sou menor, não sou digno de ser chamado, etc, etc, etc. Já entendeu o texto. Porque ele é omitido em certas cartas, como Romanos. Olha só, aqui desmancha todo o argumento desse doutor protestante. Porque a gente faz um estudo sério, a gente não tem intenção de enganar ninguém, a gente tem intenção de mostrar a verdade, que é a coluna sustentáculo da verdade. Certo? Ó, a ausência de menção a Pedro na carta aos Romanos é um dos pontos mais discutidos. Teólogos e historiadores sugerem. Propósito da carta. A carta era um tratado teológico enviado a uma comunidade que Paulo ainda não conhecia pessoalmente, focado na doutrina da salvação e não em saudar outros apóstolos. Olha só o foco da intenção das cartas de São Paulo. Divisões de missão. Pedro era o apóstolo dos circuncisos, judeus, e Paulo o apóstolo dos gentios. Paulo respeitava o campo de atuação de Pedro para não construir sobre fundamento alheio. Romanos 15, 20. Olha só, Pedro era dos gentios e Paulo dos circuncisos, que são judeus, e Paulo era dos gentios. Olha só, Pedro era o apóstolo dos circuncisos, judeus, e Paulo o apóstolo dos gentios. Olha só, cara. A visão de Bernardino de Siena. São Bernardino de Siena, conhecido por sua devoção ao nome de Jesus, via Paulo e Pedro como as duas colunas inseparáveis da igreja na visão teológica de pregadores como ele. Unidade na diversidade. Aparente falta de menção ou conflitos como em Antioquia não era visto como desunião, mas como uma
manifestação da graça de Deus, que une temporariamente a missão diferente. O nome de Jesus como Eléu, né? Para Bernardino, o que importava não era a exaltação mútua entre os apóstolos, mas o fato de que ambos pregavam exclusivamente a glória de Cristo. Paulo não precisava mencionar Pedro constantemente, porque o foco absoluto de suas cartas era a pessoa de Jesus. É só. É simples entender isso, pô. Em Atos Apóstolos 15, já sabemos quem é o líder, já está espetulado, escrito. Paulo não precisaria, eu, São Paulo, saúdo o nosso pontífice, o nosso pastor, o nosso líder, São Pedro, aqui, as comunidades. Não, cara, eu não precisava disso, cara. Essa é a discussão, cara. Sobre Belarino, de Siena. Tem muitas coisas aqui. É simples, pô, entender isso. Por isso que São Paulo não precisava mencionar São Pedro. Mas, em 3 instantes, ele cita ali em Gálatas 2,9, em 1 Coríntios 1 ali, e em 1 Coríntios 15. Já tá amplo, cara. Para se entender o quê? Óbvio que São Pedro, em Atos Apóstolos 15 ali, é o nosso líder. Porque ele colocou a casa em ordem. Nem Paulo, nem o bispo de Jerusalém, que era São Tiago, colocou a casa em ordem. Nem os anciãos, só Pedro. Atos Apóstolos 15, 7. E Atos Apóstolos, se eu não me engano, 8, 20, excomungou Simão Mago, cara. Quem só pode excomungar é o pastoreio universal, cara. E São Bernardino, tem alguns escritos dele, ele deixa bem claro, porque São Paulo não citava São Pedro, porque para os perseguidores não saber o paradeiro de seu líder. Da pessoa, um herege, cata aí o São Paulo, saúda o nosso líder que está ali na Babilônia. Acabou o pastoreio de São Pedro, pô. Onde ele ficou 25 anos ali. São Bernardino declara que São Paulo escondia São Pedro nas suas cartas para não ser reconhecido pelos perseguidores. Vamos ver se dá para ter algum respaldo aqui. Dá um pause aqui que eu vou achar isso aqui. Olha só, outra citação aqui também, ó. São Clemente de Roma, 300 a 100 depois de Cristo, né? Considerando o mais antigo testemunho dos martírios de São Pedro e São Paulo em Roma, em sua epístola aos Coríntios, escreve por volta do 95, né? Eusébio de Cesareia, 260, 340 DC, historiador da igreja, que em sua obra História Eclesiástica relata que Pedro foi crucificado em Roma, sob o imperador Nero, e que esta ascensão é confirmada por outros. Ascensão, esses feitos, essa obra, né? Esse martírio. Tertuliano, anos 155 a 220, ADC, escritos cristãos primitivos que confirma o martírio de Pedro por crucificação de cabeça para baixo. Ó. Paulo por decapitação em Roma. Origens também cita. É simples, pô. Temos muita evidência aqui. Vou achar aqui São Bernardino, que o Pedro nunca teve Roma. Olha só, vamos ver se eu acho aqui. Isso é esse aqui. Esse aqui mesmo. É muito folha, uma página de 10 folhas que eu escrevi aqui. Vamos aqui. Vamos ver aqui. Ó, São Pedro esteve em Roma? A resposta de São Bernardino. Ao tratar da controvérsia protestante, São Roberto Bernardino dirige-se diretamente ao século da objeção, a negação de que São Pedro esteve em Roma. Para ele, essa afirmação protestante não apenas carece de forma explícita a unidade tradição antiga da igreja. Ó.
refutando os protestantes, ó. A questão, né, longe de ser uma dúvida legítima da pesquisa história, é um desvio doutrinário introduzido tardiamente por aqueles que rejeitam o papado e com ele a legalidade da sucessão apostólica romana. Bernardino demonstra que a fé da igreja desde o início, ao princípio, etc., sempre reconheceu a presença e o episcopado em o martírio de São Pedro em Roma. Cara, ele mesmo fala, ele mesmo pesquisou para refutar essa tese. Santo Agostinho, São Jerônimo, Orígenes apenas reconheceram que São Pedro estivesse em Roma, mas toma esse fato como dado inquestionável. Inquestionável. Santo Agostinho, São Jerônimo, Orígenes. Olha só, objeção protestante, negar que São Pedro esteve em Roma, refutação de Bernardino. Tem muita coisa aqui. São Bernardino responde que a escritura é a única fonte da fé cristã, que está na escritura, cara. São Paulo não menciona aqui, ó. São Pedro esteve em Roma nas suas epístolas. Aqui é simples, ó. Outro argumento protestante afirma que São Pedro estivesse em Roma. São Paulo certamente o menciona na epístola dirigida àquelas comunidades. Ó. A ausência de qualquer alusão direta seria para alguns o indício de que Pedro não estava ali. Mas Pedro tinha o seu representante, como é São Lino. O Papa não está, mas tem o seu representante. Simples. Papa, esse novo aí, simples, ele está lá em Roma. Ele manda os seus representantes, cara. Bernardino desmonta esse raciocínio como serenidade em primeiro lugar. Óbvio que a ausência real, as cartas paulinas frequentemente omitem nomes importantes, sem que isso indica desconhecimento ou negação. Olha só. Em segundo lugar, né? São Pedro poderia estar ausente de Roma temporariamente no momento em que São Paulo escreve suas cartas, o que explicaria o silêncio. Tal hipótese não contradiz em nada a realidade de que o apóstolo passou o ministério episcopal. Eu ainda acrescentaria um terceiro motivo aos argumentos de São Bernardino, como a perseguição contra os cristãos já estava em curso. Talvez não fosse prudente mencionar abertamente o paradeiro, olha só, de seu chefe, o príncipe dos apóstolos. Simples entender isso. Simples. Por isso que São Paulo, como você aqui, alguns versículos bíblicos mencionando São Pedro e etc. E mais não mencionava. Voltando aqui, que esse ponto foi beber água ali, ficar garganta secou. E esse ponto de vista do protestante, pô, primeiro Pedro 5,13, Pedro está onde? O nome simbólico ali, Babilônia. E Romanos 8, São Paulo fala o quê? A fé romana era proclamada mundialmente. Quem está lá? Em Roma? São Pedro. Então, isso é óbvio que os protestantes eles estão desmistificando e não reconhecendo isso, cara, que é biblicamente provado. Certo? Ó? E outra coisa interessante, ó, para finalizar essa explicação aqui, ó, vamos pegar aqui um estudo que eu fiz aqui do nosso saudoso professor Paulo Leitão. É só. Pedro nunca esteve em Roma, né? São Pedro chama Roma de Babilônia. Nome simbólico, 1 Pedro 5,13. Olha que interessante. São Pedro chama Roma de Babilônia. 1 Pedro 5,13. Diz que Roma é a Babilônia, mas Pedro diz também que aquela igreja que está
em Babilônia é a igreja eleita. Vai caindo por terra essa mentira desses protestantes, ó. Olha só, quando ele manda a carta, ele diz a igreja que está em Babilônia eleita, como vos saúda também Marcos, meu filho. Ele cita São Marcos, o evangelista. Segundo São Paulo, em Colossenses 2, não, em Colossenses 4:10, São Paulo estava em Roma. O próprio São Paulo manda Timóteo, ó, São Paulo manda, olha só como vai encaixando de acordo com a fonte da verdade. São Paulo manda São Timóteo levar Marcos a Roma. Segundo Timóteo 4:11. Não tenha dúvida, católicos, que esses doutores são mentirosos. De que Roma é a igreja eleita. Olha que coisa. A epístola de São Pedro foi escrita pelo punho de Silvano. Olha só, o próprio Pedro, São Pedro diz isso lá em 1 Pedro 5:12, que a epístola foi escrita pelo punho de Silvano. E em 1 Tessalonicenses 1, São Paulo diz que Silvano era colaborador em Roma. Então, a igreja eleita citada por São Pedro é Roma. Olha só como se encaixa, cara. Para mostrar biblicamente e historicamente que São Pedro Pácata está em Roma. Porque ele envia São Marcos e a sua epístola é escrita pelo punho de Silvano, um colaborador romano. Em 1 Tessalonicenses 1:1, em 1 Pedro 5:12, em 2 Timóteo 4:11, em 1 Pedro 5:13, em Colossenses 4:10. Simples de entender. Essa questão. Para finalizar, que ele citou Orígenes aqui, ó. Orígenes, 1865 a 254 AD, teólogo estudioso que, segundo Eusébio, relatou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não ser julgado digno de morrer, mas na forma que Jesus, certo? Aqui é um apócrifo, Atos de Pedro, apócrifo, né, do século II, ó. Embora não canônico, né, esse texto narra detalhadamente a prisão e a crucificação invertida de São Pedro em Roma, refletindo uma crença já estabelecida na época, além dos relatos escritos, as provas arqueológicas como o túmulo de São Pedro. Simples encontraram sobre o altar principal da Basílica de São Pedro, como inscrições que dizia Pedro está dentro. Também corroboram tradições de que o apóstolo morreu e foi sepultado na colina do Vaticano. É simples entender isso. Simples, protestante. Simples. Por isso que São Paulo não menciona o seu pastor, o seu líder. Por quê? No caso da perseguição de Nero. Certo? E ponto final. Estamos esclarecidos essa fase aqui, destruindo as heresias, a mentira dos historiadores, dos doutores protestantes. Salve Maria, sou servo missionário Alberto.